Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços das principais criptomoedas com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 6 edições semanais, ele roda diariamente exceto às sextas-feiras. Segundas-feiras cobrimos Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash. Terças-feiras Ethereum, EOS e EOS contra Ethereum nesse par. Quarta-feira nós temos o mergulho tecnológico. Primeiros passos na quinta-feira, no sábado, mercado e economia e ao domingo, a semana em revista. Antes de iniciar a nossa análise, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de novas edições como essa que começa agora. Nesse primeiro gráfico, nós temos o preço de fechamento diário do Ethereum, cotado em Tether, na exchange OKEx. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. Nós vemos aí os preços conseguindo abandonar uma região centrada com um pico no 180, fundo logo abaixo disso, em torno dos 175. Nós já abandonamos essa região, fizemos isso aí com algum volume, como fica expresso aqui por essa coloração. Aliás, é um raro momento em que a gente vê aí não só um volume maior associado ao par Ethereum, mas também associado a candles de alta. Nós tivemos aí aqui uma sequência de volume, mas estava associado a uma queda e uma tênue recuperação, mas nós tivemos aí uma alta substancial que nos levou do fundo dessa região aos 160 até aí o patamar atual acima dos 180. Como você sabe, estamos testando 190. Então, bastante positiva essa mudança de comportamento. Em especial, estamos nos mantendo com fraco volume, o que é raro para esse ativo. Nós acreditamos que estamos numa tendência de alta, isso fica evidenciado aí pelo rompimento aí desse canal, mas nós ainda temos que fazer um topo acima do anterior para confirmar que nós de fato fizemos um fundo e não estamos num canal horizontal. Mas a ideia baixista já faz parte do passado, pelo menos isso é uma notícia positiva. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje, 184,45, um pouco baixista aí ao nosso algoritmo, no intervalo que vai dos 180 aos 188, estamos batendo aí as metas, não são metas de vendas, mas são metas de preço. A gente quer ver esse ativo subir, especialmente nós que temos aí uma certa posição nela, então a gente fica aí, claro, na torcida que ele faça aí honra ao mérito e receba aí nos seus preços o valor que ele vem entregando aí para a comunidade. Nós temos aí uma série de novidades para trazer para vocês aos poucos ali no nosso mergulho tecnológico. Nós vamos explorar DeFi com mais profundidade. Afinal de contas, é um mergulho. E, por enquanto, ficamos com os preços. Então, nossa margem de erro 2,27%, 72% que os preços variam de um dia para o outro. Mas não temos só Ethereum no dia de hoje. Nós temos aí mais um ativo aí para vocês. Nós temos aí EOS e o EOS cotado em Tether, então num comportamento muito parecido, porém nós já vamos ver ele está um pouco defasado, ele aí já devia estar acima dos 13,50. A gente também tem uma posição nesse ativo, a gente gosta muito aí desses dois, não é à toa que a gente deixa um dia só para analisar eles, e ele está dentro de uma região ampla que ele visitou bastante, mas agora ele está fazendo um teste ao topo, ele está com dificuldade de romper esse canal, que mostra aí que não é um canal circunstancial, esse canal aqui está muito bem identificado. Não é porque o software é nosso, quando ele erra a gente diz, a identificação está muito boa, muito coerente com a realidade. Quem está acompanhando os preços concorda, e nós temos aí também um candle de alta associado aí com bastante volume num ativo aí que fazia muito tempo que não tinha uma movimentação, em especial para cima. Então ele vem fazendo aí esse leap of faith, ele ainda tem que romper aí esse canal e orbitar acima dos 13,50, isso é muito importante para ele. Nós vamos ver a seguir no mercado agora. Antes disso, nossa expectativa 13,33. Ela chegou a visitar aí esse patamar no dia de hoje, com mínimo aqui no intervalo admissível para o dia de hoje, 13,24, 13,42. Nós estamos aí no hemisfério superior, bastante interessante essa movimentação, mas a gente pode ver que ela está um pouco mais fraca do que a movimentação do Ethereum. Isso vai se refletir no preço desse par. O intervalo admitido, então, a gente já falou, 13,24, 13,42, bem abaixo aí dos 13,50, que a gente imagina que seja necessário ali para dar uma tendência de alta ou justificar essa movimentação. 3,13 a nossa margem de erro, 90% que os preços variam de um dia para o outro. Mas, por fim, e não menos importante, o par EOS Ethereum, a gente vê eles aqui fazendo um fundo aqui com teste aos logo acima dos 16 mil, ou seja, praticamente 60 EOS por um Ethereum.
Nós tivemos aí um fundo, fizemos vários testes a ele, 3 testes praticamente, aí nós abandonamos esses testes, estamos subindo. Notem que o par tem muito pouco volume relativamente, mesmo essa queda que aconteceu aqui, ela não teve uma movimentação, ou seja, não teve muita negociação direta de EOS para Ethereum. Em geral, eles estão passando pelo Tether, que mostra aí que existe na comunidade mundial ainda um descaso pelos pares de cripto. Em geral, se faz pares com stablecoin. Eu não consigo entender por quê, talvez pela maior liquidez, mas não faz muito sentido. A gente entende que talvez o cidadão tenha dificuldade de ver o preço da lentilha em feijão, o preço da massa em arroz, mas é uma forma de precificar. Nós estamos falando basicamente aí de quantidades nesse caso, mas é possível fazer essa relação e aí o que acontece? Tu começa a ter uma visão mais ampla do que fazer com os teus ativos, não precisa necessariamente buscar liquidez num único mercado. E a gente tem que fazer então esse rompimento aqui dos 18.000, que é o topo do canal que a gente está, e notem que o viés é baixista, a gente está apontando para baixo, a gente poderia descer até logo abaixo dos 17.000, fazendo esse teste aqui no fundo do canal, e isso implica que o Ethereum está se valorizando a uma taxa superior à do EOS. Nós estamos todos ativos numa tendência de alta, mas nem todas as altas são iguais. Já vê a alta do salário, a alta dos preços. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje. Nós temos aí 18.000. Então, vem aí de um leve recuo, 18.000, mas nós ainda não estamos aí ao topo, logo abaixo. Numa intervalo admitido 17,8 aos 18,2, 1,25% a margem de erro, 65% que os preços variam de um dia para o outro. É mais fácil fazer a predição de ativos com volatilidade menor e o par EOS Ethereum é um par de volatilidade bem menor dentre a cesta de criptos, e aí a gente chama atenção para investidores mais conservadores que querem fazer uma aposta aí de longo prazo. Eles podem ficar encarteirando às vezes um, às vezes outro, conforme esse gráfico. Por exemplo, quando o EOS está mais barato, tu encarteira o EOS. Quando o EOS ele sobe, o par EOS ETH se valoriza, tu começa a encarteirar Ethereum. Então tu faz a troca e tu está comprando sempre o que está mais barato. Então tu vai acumulando, fazendo o dollar average cost, ou seja, compras periódicas mensais, e tu vai direcionando teus investimentos para aquele que está mais barato, garantindo que quando a curva se modificar, tu consegue então ter a valorização daquela ponta que tu comprou outrora. Nós não damos recomendação de investimento, apenas manifestamos a nossa opinião. Vamos para o mercado agora, então começamos aí com a nossa análise diária. A gente vai aí para o par Ethereum em Tether, cotação de preços da Binance na plataforma TradingView. No gráfico aí de 1 hora, a gente vê aí a tendência de alta. Nesse tempo de gráfico, a gente comentou aí nessa análise aí do final de semana que ele tinha que romper para cima aí essa linha de tendência, cruzar os 190, isso aí aconteceu no dia de hoje. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário, ele rompeu para cima a LTB, ele vem fazendo essa movimentação. Isso aqui é claramente uma tendência de alta no seu princípio, ele tem bastante espaço para subir. Já veio aqui o topo aos 320, nós estamos aí abaixo dos 200, e esse rompimento da LTB, podem notar, aconteceu com bastante volume superior. Isso aí é muito importante, isso aí é muito positivo. Notem que ele tentou ali no meados de setembro fazer esse teste, ele não conseguiu, recuou, fez o teste ao fundo aqui aos 160. Aliás, foi quando teve aquela queda na Bitcoin, então ele estava quase subindo e foi abatido em pleno voo. E agora ele vem fazendo aí essa recuperação, só que agora os ventos são outros, são a favor, né? Vamos dar uma olhada nos demais aqui. A gente tem EOS, gráfico aqui de 1 hora, o tempo gráfico. A gente vê também uma tendência de alta, ele segue abaixo da sua LTA, a gente vê ele cruzando ela para cima. Isso deve acontecer, apesar do volume aqui estar caindo, nós vemos a tendência de alta e acreditamos que tem um movimento brusco vindo pela frente, e a confirmação desse rompimento é o EOS em Tether acima de 3,50. A gente deve ver isso aí nas próximas horas, talvez 12, 24 horas. Nós temos uma dificuldade com timing, a gente já errou diversas vezes, mas a gente não erra tanto assim.
Daqui a pouco o cara diz o preço vai infinito, já passou bastante tempo e o infinito ainda não chegou. Não, assim também não. Mas a gente costuma errar entre 2 a 3 vezes nessa margem de erro, nosso prazo, quando a gente coloca 1 a 2 dias, às vezes leva 6, mas acaba acontecendo não mais do que essa faixa. Pode parecer bastante ampla essa faixa, mas a gente às vezes também acerta. Nós estamos falando quando nós erramos, quanto a gente erra. EOS Tether no gráfico diário, fazendo uma curvatura muito parecida ao Ethereum. A gente vê aqui ele rompendo com volume a LTB. Que bom que ele rompeu, porque já estava no fundo do gráfico mesmo. Ele ia fazer o que? Um fundo histórico, praticamente, né? Retornar ali para casa dos 2,50, 2,40, onde ele fez um mínimo. Não, então ele conseguiu se recuperar, romper para cima a casa dos 3, fez isso com volume e por isso nós vemos a tendência altista do EOS também. Então esse movimento com fraca inclinação no gráfico de 1 hora é só um blip no diário, ele deve subir e compensar isso, mas essa é a nossa opinião. E aí, claro, a gente tem aí o par EOS e Ethereum, também aqui nos 60 minutos, a gente vê ali a declividade negativa, tá para baixo esse par, ou seja, o EOS não está se valorizando na mesma taxa do Ethereum. E a gente vê aqui também essa LTB aqui fazendo essa limitação aqui das altas, mas a gente vê um suporte logo abaixo. Então, caso ele continue caindo, ele dificilmente deve passar dos 17,5 mili, que é essa reta branca aqui que limita o fundo. Ele deve então romper para cima essa LTB e aí ingressar nesse canal, ou seja, ele tem espaço aí para uma valorização de uma potencial fundo aos 17,5 até acima dos 18,5. Então, tu está falando em 1 mili em 18, isso aí é mais de 5%, quase 6%, 5,5% de valorização nesse par, tá? Então tem uma potencial valorização aí, 5,5% em questão de, quem sabe, 2 semanas, é uma excelente taxa. Então a gente mostra como sempre tem oportunidades lucrativas para fazer operações sérias e tranquilas com as próprias coins, simplesmente observando os gráficos. Ninguém está fazendo mágica, ninguém está prometendo, ninguém tem folder colorido. Simplesmente olhando o gráfico de informação pública, comprando e vendendo. Então é possível, mas tem que observar. E por fim, no tempo de gráfico aqui diário, a gente vê aqui a possibilidade aqui desse rompimento, mas ela ainda não aconteceu, né? A gente fez na cor branca, em geral a CLTB a gente deveria ter representado com a cor vermelha, a gente pede desculpa. O branco a gente usa para horizontal, o azul para LTA e o vermelho para LTB. E claramente é uma LTB aqui que cruza todo esse gráfico na diagonal inferior, principal, e ela deveria então estar na cor vermelha, desculpem. Então, nós vemos aí essa limitação, ela ainda não foi rompida, ela tem que ser rompida, mas notem que ela tem espaço para se valorizar até os 32 mili, ou seja, o espaço de valorização do EOS em relação ao Ethereum é muito maior, pelo menos nesse prazo coberto aqui, em questão de semanas e meses, tá? Em questão de anos, talvez o pêndulo volte a pender para o Ethereum, mas dentro da janela de semanas e meses, que é algumas semanas, alguns meses, o EOS tem, por esse gráfico, um potencial de valorização maior do que o Ethereum, ou seja, se ele recuperar a casa dos 32 mili, um EOS em relação ao Ethereum, nós estamos falando de uma valorização de praticamente 2 vezes maior no EOS do que em relação ao Ethereum. Essa foi a nossa análise de hoje. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Até a próxima edição do nosso programa, como esse na semana que vem, e amanhã nós temos Mergulho Tecnológico. Acompanhe, não perca. Tchau.